Boa noite. Boa noite a todos. As inscrições dessa audiência pública já estão abertas para quem desejar fazer a sua participação aqui no microfone. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Nós estamos na última audiência do novo sistema de transporte público de São José dos Campos. Gostaria de agradecer a toda a Secretaria de Mobilidade Urbana por todo o empenho, todos, eu não vou citar nominalmente ninguém, para não cometer nenhum tipo de injustiça, mas gostaria de agradecer todos que participaram desde o finalzinho de 2017, 18, 19, 20, até a data de hoje, para que houvesse da melhor forma possível essa participação popular e chegássemos até essa minuta. Então, eu gostaria de agradecer a todos, mas, principalmente, eu gostaria de agradecer a participação popular, das reuniões, das conversas, da manifestação, dos e-mails, da participação nas mídias sociais, das audiências públicas, toda a participação. Nós não teríamos chegado até aqui se não houvesse a participação de todos os senhores. Então, o nosso principal agradecimento hoje é para a população joseense, que soube dar valor e participar desse importante ato aqui na cidade de São José dos Campos. Vamos ler, então, o decreto 18.780 de 2021, de 5 de abril de 2021, onde estabelecem as regras dessa audiência. Fica regulamentado por esse decreto a realização de audiência pública para tratar dos editais de licitação da gestão financeira, gestão de dados e estabelecimento de meios de pagamento do novo sistema de transporte público do município de São José dos Campos. Os documentos dos editais de licitação e anexos estarão disponíveis previamente em papel para consulta na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na sede da Câmara Municipal, no Paço Municipal, nos locais em que ocorrerão as audiências públicas e em formato digital no site da Prefeitura de São José dos Campos, na aba destinada a documentos do novo transporte público. Estarão disponíveis para consulta dos estudos técnicos, propostas e demais documentação pertinentes ao objeto das audiências públicas, nos termos e locais indicados no parágrafo anterior. Para o acompanhamento das audiências, será garantido o devido distanciamento entre os presentes, com disponibilidade de álcool em gel para uso, tapetes sanitizantes na entrada dos espaços e medição de temperatura corporal. É obrigatório o uso de máscaras para aqueles que desejarem acompanhar a audiência. Os espaços onde acontecerão as audiências públicas serão previamente higienizados e poderão ser utilizadas salas dos espaços para transmissão simultânea, a depender da quantidade de pessoas presentes, de forma a garantir o atendimento às normas sanitárias e a ampla participação popular. A audiência pública será dividida em 4 etapas, a saber: primeira etapa, abertura realizada pelo secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 10 minutos. Segunda etapa, apresentação do projeto e das minutas dos editais da gestão financeira, gestão de dados, estabelecimento de meios de pagamento no novo sistema de transporte público, com duração máxima de 50 minutos. Terceira etapa, manifestação da população mediante cadastro prévio de interessados, com duração máxima de 90 minutos. Quarta e última etapa, encerramento pelo secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 5 minutos. Todas as falas e manifestações ocorridas durante a audiência pública serão registradas e gravadas para futuro acesso, divulgação e controle público. Poderão se manifestar de forma oral os munícipes presentes na audiência pública, de acordo com o disposto do artigo 3º, inciso 3º, que deverão se inscrever
nos primeiros 60 minutos, a contar da data de abertura da audiência pública. Para a manifestação dos munícipes, será observada a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação com duração máxima de 3 minutos. Ficam proibidas quaisquer manifestações verbais, uso de apitos ou uso de instrumentos acústicos que conturbe as discussões na audiência pública. Os interessados poderão apresentar documentos ou sugestões por escrito relativos ao assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, pela Central 156, telefone ou aplicativo, por correio eletrônico ao endereço cemob@sjc.sp.gov.br e ou por meio do site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br. A página do Novo Transporte Público da CEMOB, no prazo de até 3 dias corridos após a realização da última audiência. A devolutiva das manifestações ocorrerá em até 7 dias corridos após a última audiência e ficará disponível na íntegra, com perguntas, comentários e respostas, no site oficial da Prefeitura, na área destinada a documentos do Novo Transporte Público. De forma a fortalecer o propósito da audiência pública de viabilizar a participação popular, os munícipes poderão acompanhar ao vivo todas as audiências públicas através dos canais oficiais da Prefeitura no Facebook, www.facebook.com/prefeitura-sjc e YouTube, www.youtube.com/prefeitura-sj Campus Oficial. Pelos canais de rádio FM 107,9 e AM 1120, será disponibilizada a internet Wi-Fi gratuita nos pontos relacionados no site oficial da Prefeitura, na área destinada à audiência pública do Novo Transporte Público, cuja disponibilidade ficará adstrita ao funcionamento do prédio público e ou à área pública ali relacionados. Os munícipes que acompanharem as audiências na forma dos incisos do caput deste artigo poderão encaminhar contribuições e pedidos de esclarecimentos online, sem prejuízo da aplicação do artigo 4º, parágrafos 4º e 5º. Após o término da transmissão online, a audiência ficará disponível nos canais oficiais da Prefeitura, no Facebook e YouTube, bem como no site oficial da Prefeitura, na área destinada a documentos do Novo Transporte Público, para futuro acesso em qualquer dia e horário, divulgação e controle público. A audiência pública descrita neste decreto será divulgada via fixação de cartazes em repartições públicas, em ônibus, jornal de grande circulação, rádio, por carros de som que transitarão pelos bairros do município, faixa nos bairros, sem prejuízo de outras formas de comunicação previstas no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 10.262, de 29 de janeiro de 2021. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. São José dos Campos, 5 de abril de 2021, Felício Ramute, prefeito, Paulo Roberto Guimarães Júnior, secretário de Mobilidade Urbana, Guilherme Bellini, secretário de Apoio Jurídico. Iniciaremos agora a apresentação da minuta para podermos dar início. Nós estamos com os técnicos Almir e Anderson aqui para nos auxiliar. Obrigado, secretário Douglas. Boa noite a todos os presentes e boa noite àqueles que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Antes de iniciar a apresentação das minutas de tecnologia e de gestão financeira do Novo Transporte Público, eu gostaria de passar com vocês brevemente o histórico de construção de todo esse processo. Em 2018, 3 anos antes do vencimento do atual contrato de concessão do transporte público, a Prefeitura, já sabendo da importância
desse tema, desse serviço prestado à população, já iniciou os trabalhos com a formação de uma equipe técnica da Secretaria de Mobilidade para prosseguir com esse novo modelo do transporte público. Como parte desse processo, em janeiro de 2019, tivemos a contratação da Fundação Getúlio Vargas, que tem um amplo conhecimento acadêmico na área de mobilidade e projetos relacionados ao tema. Mas também, desde o início, foi fundamental a participação popular, a participação da população com seus usuários do transporte público na construção desse modelo. Para isso, tivemos audiência pública discutindo sobre a prorrogação dos contratos, tivemos oficinas participativas, reuniões setoriais com diversos outros modais do transporte, audiência pública autorizativa relacionada ao novo transporte público, reuniões públicas e audiências para discussão dos editais e minutas relacionadas à operação do novo transporte, e em fevereiro de 2021, o término do contrato, que acabou sendo prorrogado por mais 20 meses, em caráter emergencial, para que não houvesse a descontinuidade do serviço prestado à população e que tivéssemos mais tempo para concluir esse processo do novo transporte público. O trabalho todo foi dividido em duas partes. Tivemos o trabalho técnico, com o apoio da FGV e a Secretaria de Mobilidade, e tivemos a participação popular, fundamental na construção, onde 3 audiências públicas e 24 reuniões públicas, tivemos a participação de mais de 700 pessoas presencialmente. Só que não se limitou a participação popular presencial. Atualmente, a população tem uma grande adesão às redes sociais, às mídias, e a Prefeitura utilizou essa ferramenta tecnológica para interagir com a população na construção desse processo. Com isso, na reunião leste, tivemos mais de 37 mil pessoas alcançadas. Nas reuniões da região centro-oeste, mais de 10 mil pessoas. Na região sudeste, mais de 24 mil pessoas. Na região sul, mais de 37 mil pessoas. E na região norte, mais de 16 mil pessoas, que puderam fazer suas contribuições visualizando, fazendo seus comentários e interagindo através das mídias e redes sociais. Falando um pouco mais das oficinas participativas. O que são essas oficinas participativas? Oficinas participativas, elas ocorreram presencialmente em todas as regiões da cidade, utilizando-se de uma metodologia inovadora de interação com a população, através de dinâmicas, atividades e discussões em grupo, onde a população pôde identificar as facilidades, as dificuldades e as características do atual modelo do transporte público. O porquê dessa identificação dessas facilidades, dificuldades e características? Para pudéssemos ver o que há de bom, o que precisa ser melhorado e quais são as expectativas para o novo modelo. Com todo esse material, com todos os estudos técnicos, a população nos indicaram 3 premissas, 3 características fundamentais para o novo modelo. Os desejos, o que a população deseja para o seu novo modelo é um transporte público com mais conforto, com uma maior frequência e uma menor tarifa. Essas premissas, elas fundamentaram, a partir daí, todos os estudos técnicos para a projeção, para a modelagem do novo transporte público. E como conseguir alcançar essas premissas de maior conforto, menor tarifa e maior frequência para um novo modelo do transporte? Estudos apontaram que, dividindo
o atual modelo em operação, tecnologia e financeiro, poderemos alcançar esses objetivos. Hoje, a operação, a tecnologia e a parte financeira do transporte público é executado por empresas especializadas em operação, o atual contrato, que acabam terceirizando os serviços de tecnologia e financeiro. Com a divisão dessas 3 itens, dessas 3 áreas, para o novo modelo, podemos obter empresas especializadas em operação, especializadas em tecnologia e em administração financeira, cada uma delas, separadamente, prestando um melhor serviço à população joseense pelo menor preço. Outras características do novo contrato, no caso, a operação, será uma concorrência pública internacional, ampliando o leque de possibilidades de empresas que possam vir participar dessa concessão, dessa licitação, e prestar o melhor serviço à cidade. O prazo de concessão de 10 anos, não muito longo, para que não fique um contrato muito engessado por muito tempo, e também não muito curto, para que não seja atrativo o investimento das empresas na cidade. O critério de seleção, a menor tarifa. Diferente do contrato anterior, onde as empresas foram necessárias uma outorga inicial para determinar qual era a vencedora, para esse novo contrato, o critério para selecionar qual será a empresa vencedora será a menor tarifa. Ou seja, a empresa que se prontificar a fazer o serviço do transporte público, oferecer o serviço de transporte público à população, de acordo com as especificações técnicas dos editais, pela menor tarifa será declarada a vencedora. A divisão em 2 lotes. Estudos apontaram que, se dividirmos a cidade em 2 lotes, atualmente são 3 empresas que prestam serviço na cidade. Se for dividido em 2 lotes, teremos um maior aproveitamento dos recursos com um menor valor. O pagamento 100% eletrônico. Não haverá mais o pagamento em dinheiro embarcado nos ônibus. Todo o pagamento embarcado será pelos meios eletrônicos. Isso não significa que as pessoas que fazem o seu pagamento em dinheiro não possam utilizar o transporte público. Hoje, somente 9% dos passageiros pagam as suas viagens em dinheiro. Somente 9%. Eles poderão adquirir antecipadamente o bilhete avulso para executar as suas viagens. E a flexibilidade de se adaptar ao longo do tempo. O que seria isso? É uma maior flexibilidade a este contrato, ao novo contrato de concessão do transporte público, para que ele possa se adaptar a cenários futuros, inesperados, que possam vir a ocorrer ao longo desses 10 anos. A exemplo, a própria pandemia do Covid-19. Algo inesperado que afetou e vem afetando várias áreas da sociedade, incluindo o próprio transporte público. Falando um pouco mais de tecnologia. A área tecnológica do novo transporte foi dividida em 5 plataformas. Gestão financeira, gestão de dados, plataforma de relação com o usuário, a plataforma de transporte sob demanda e a plataforma de mobilidade como serviço. Sobre as etapas de desenvolvimento dessas minutas de tecnologia. Os estudos, com apoio da FGV, com os técnicos da Secretaria de Mobilidade, foram desenvolvidos vários itens, várias metas, várias ferramentas que seriam necessárias para que o novo transporte público tivesse uma maior eficiência e, com isso, entregar um serviço com mais conforto, mais frequência e menor tarifa. Mas como
poderíamos produzir essa tecnologia toda? Tínhamos duas opções. Ou começar do zero, propondo que fosse construída toda essa tecnologia. Isso tem um maior custo e leva muito mais tempo para produzir uma tecnologia do zero. Ou tínhamos uma segunda opção em verificar o que há no mercado, verificar o que tem disponível no mercado relacionado a tecnologias do transporte público e elaborar um produto com o melhor de cada um desses itens. E essa segunda opção que foi escolhida. Para isso, precisávamos conhecer o que tem disponível no mercado. Então foi feito um chamamento público, foi aberto um chamamento público, onde mais de 60 empresas internacionais, nacionais, grandes empresas e startups se apresentaram e participaram de todo esse processo, desse chamamento público, e algumas delas puderam nos apresentar as suas propostas tecnológicas, apresentar os serviços que eles têm disponível. Muitas dessas empresas já prestam esses serviços a várias cidades no mundo inteiro. Posterior a essas propostas tecnológicas, tivemos discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020. Tivemos consulta pública desse material, a conclusão das minutas que estão sendo apresentadas atualmente, a apresentação destas minutas ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e o presente momento, que são essas audiências públicas ocorrendo em todas as regiões da cidade. Não é o fim do processo, mas sim uma etapa, mais uma etapa em que a Prefeitura tem a oportunidade de estar ouvindo mais uma vez a população sobre os rumos que estão sendo tomados na construção desse novo transporte público. Posterior a esse momento, teremos os editais de licitação da plataforma 1, da plataforma 2 e do bilhete único. Para falar um pouco mais agora das tecnologias, eu chamo o técnico da Secretaria de Mobilidade, Anderson Oliveira. Boa noite a todos. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os que estão aqui acompanhando, né? Inclusive pelas redes sociais e mídias sociais. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma 1, que diz respeito à gestão financeira. Mas essa plataforma, ela não diz somente respeito à gestão financeira, ela também é responsável por todo o hardware e todo o armazenamento de dados que terá nesse sistema de transporte. Ou seja, todos os equipamentos, sensores, roteadores, vocês vão ver durante a apresentação, toda a parte de hardware e equipamento será a responsabilidade dela, assim como o armazenamento de dados. Bem, atualmente a gente não tem uma plataforma ou um serviço único para armazenar todos os dados do sistema de transporte. A gente tem parte das informações na Secretaria de Mobilidade, parte com as empresas. E a proposta da plataforma 1 é justamente ter um serviço único para fornecer a maior transparência possível das informações, e maior segurança também. Bem, falando um pouquinho sobre a licitação. A licitação dessa plataforma será concorrência pública internacional, do mesmo modo que será a concorrência do próprio consórcio, né, do sistema de transporte público. Ela será concorrência pública internacional. O objetivo é ampliar o leque, né, e a participação para obter o melhor serviço possível, o que tem de melhor no mercado mundial. A concessão será de 10 anos e 30 dias, é o mesmo prazo da concessão do transporte público. O objetivo é garantir a segurança das informações e o gerenciamento de todos esses dados durante todo o período de consórcio, ou seja, garantir
que o serviço dessa plataforma não acabe antes da concessão. E será analisado técnica e preço. Assim podemos obter o melhor preço possível, a maior economia, sem abrir mão da qualidade do serviço prestado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre algumas funções do sistema. Como já disse, essa plataforma é responsável pela parte financeira, então receber pagamentos e distribuí-los, gerenciar informações financeiras. Além disso, toda a parte financeira, como saldos, repasse para as empresas, todos os pagamentos de usuários, toda a parte financeira será a responsabilidade dessa plataforma. Além de realizar integração dos controles de validação, incluir novas tecnologias de pagamento, todas as tecnologias possíveis de pagamento serão incluídas nessa plataforma. Aqui não estamos limitando ao pagamento instantâneo, que é o Pix, que é o que temos atualmente, né, o mais novo, vamos dizer. Garantir segurança dos dados LGPD, ou seja, essa plataforma está em conformidade com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Disponibilizar os dados para planejamento e gestão da mobilidade. Essas informações aqui, esse último item, está muito ligado à parte de planejamento, à parte mais técnica, e também vocês vão perceber que a plataforma 2 vai ter uma grande interação nesse item. Falando um pouquinho sobre a infraestrutura dessa plataforma, ela contará com validador, Wi-Fi, câmera de monitoramento dos ônibus, painel de informações, controle de acesso e o armazenamento de dados, como eu já disse, que é o Data Lake e Data Warehouse. Bem, falando somente um pouquinho sobre o validador especificamente, ele poderá integrar a outros dispositivos, como câmera de reconhecimento facial, assim como já temos atualmente no sistema de transporte, GPS, leitor biométrico e demais equipamentos que achar necessário para garantir a segurança desse validador. Controle de bilhetagem. Ele será responsável por validar e registrar pagamentos, aplicar as regras de gratuidade. Essas regras serão cadastradas pela plataforma 2, a gente vai falar sobre ela. Integrar outros modais de transporte, ou seja, todos os modais possíveis de transporte estarão integrados nessa plataforma. Rastrear itinerários e trajetos, fornecer dados dos veículos, coletar métricas e indicadores sobre as viagens. Esses itens também diz muito respeito à parte de planejamento, à parte técnica, né, que é a parte que afeta diretamente o usuário. Ou seja, esses dados sendo fornecidos para os técnicos da CEMOB vai garantir o melhor serviço possível aos usuários. O validador, ele vai aceitar várias formas de pagamento, como modalidade crédito e débito, NFC, que está previsto aí atualmente já em celulares, smartwatches, pulseiras, etc. QR Code, cartões de recarga MiFair, são os cartões que a gente já utiliza atualmente, né, nos ônibus, e dispositivos EMV, que são os tradicionais cartões com chip, além de integração a outros dispositivos de controle. Sobre as câmeras internas, todos os veículos contarão com câmeras internas. Essas câmeras serão de alta resolução e com áudio sincronizado, isso para garantir a maior segurança possível. O armazenamento mínimo será de 30 dias. Ela poderá se integrar a outros equipamentos do sistema. Georreferenciamento das imagens. Esse georreferenciamento também é um item muito interessante e importante, porque as imagens estarão vinculadas à sua localidade. Integração com rastreadores, telemetria e outros equipamentos de controle. Tudo isso nas câmeras. Wi-Fi. Todos os veículos terão roteadores Wi-Fi. Ele irá fornecer internet de forma gratuita aos usuários. Porém, a empresa poderá ofertar o chamado serviço premium, que é a possibilidade de um serviço com características diferenciadas. Ou seja, a empresa ela pode oferecer um serviço com uma velocidade superior, com um pagamento mensal. A conexão mínima de 4G ou superior
para garantir a melhor conexão possível, que é armazenar logs de utilização das viagens, por viagens, né? Isso aqui é questão para garantir a segurança dos dados que serão transitados aí na internet. Será armazenado os logs de utilização, é claro que respeitando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, e além dos veículos possuir roteadores com Wi-Fi, internet, os principais terminais de estações de transferência também contarão com roteadores e acesso à internet de forma gratuita à população. Painéis de informação. Esses painéis serão instalados nas estações da linha verde, terminais e áreas de integração. Ele irá fornecer aos usuários, em tempo real, as informações de linha, horário de chegada e saída, com o objetivo de proporcionar o maior conforto possível ao usuário. Sobre o armazenamento de dados, será utilizado uma tecnologia em nuvem, servindo de repositório centralizado de todos os dados, que aqui cita os metadados. Com isso, será possível obter uma inteligência analítica para uma boa gestão de dados, além de prover a criação de uma base analítica, modelagem de dados, criação e manutenção de processo de carga desses dados. Isso aqui é muito importante, como eu já disse, a parte de todos esses dados, a gama de dados que a gente vai obter de todos os sistemas, todos os sensores, GPS, e esses dados, além da maior transparência possível, ele vai fornecer esses dados para outras plataformas, como a plataforma 2, que é muito importante para a operação do sistema. Bem, aqui é somente um diagrama para demonstrar a grande interação dessa plataforma com as demais. Aqui está a plataforma 1, aqui está a plataforma 2, que a gente vai falar agora, a integração entre elas, comunicação com o usuário, o próprio bilhete único também será apresentado hoje. Esse diagrama ele foi elaborado pela FGV, ele consta na minuta desse edital que está no site da Prefeitura disponível. E agora vamos falar um pouquinho sobre a plataforma 2. Bem, a plataforma 2, como o nome diz, gestão de dados, mas ela tem duas vertentes, que é o grande cadastro de todo o sistema, ou seja, todo o cadastro de usuários, cadastro de regras, isenções, todos os cadastros será a responsabilidade desta plataforma, assim como toda a parte operacional, que será utilizada tanto para um bom planejamento, quanto a parte operacional em si. Até as empresas vão ter acesso a esses dados. Bem, modelo atual, que temos hoje? Hoje, as empresas, o consórcio 123, fazem parte dessa concessão atual. Quando a gente precisa de informações do sistema, é colhido, através desse consórcio, as informações possíveis. Só que, além disso, temos que trabalhar com planilhas e documentos auxiliares para obter ou fazer um bom planejamento. Além disso, até outros softwares. Então, qual que é o objetivo? É um sistema único de gerenciamento de frota, dados, planejamento e análise. Tudo isso com o objetivo principal de agilizar esse serviço e prestar o melhor serviço possível, com a maior segurança, né? Falando um pouquinho sobre a licitação, essa plataforma também será concorrência pública internacional. Também o objetivo é o mesmo da plataforma 1 e o próprio concessão do transporte público, que é ampliar esse leque e obter o que tem de melhor aí no mercado mundial. Aqui não estamos duvidando de maneira nenhuma do potencial nacional, mas é obter o que tem de melhor possível para a cidade de São José dos Campos. Será uma prestação de serviço, software como serviço. O prazo será de 5 anos e não 10, como a plataforma 1. Esses 5 anos, o objetivo dele, como sabemos, as tecnologias elas avançam de uma maneira muito rápida atualmente, e a tendência natural das tecnologias e softwares é ir barateando o seu custo e reduzindo. Então, o prazo menor aqui é justamente garantir que daqui a 5 anos a gente possa obter um novo contrato
com um software melhor, mais avançado, com mais recursos, pelo menor custo possível. Também será analisado nessa licitação técnica e preço, obtendo a maior economia possível e o melhor produto, né? Ou seja, analisar técnica e preço. O objetivo dessa plataforma é permitir uma gestão centralizada das informações cadastrais do sistema, como já disse, a parte cadastral muito forte, e possibilitar uma análise de parâmetros e indicadores de desempenho, aqui muito ligado à parte de técnica, né? A parte de planejamento. E essa plataforma também está em conformidade com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Bem, a empresa ganhadora ela será responsável pela customização do ambiente e suporte contínuo desse software. Essa plataforma fará toda a gestão de dados do transporte público, permitir uma gestão operacional do sistema, que, como todos os dados estarão vinculados a ela, como eu falei, as empresas e os técnicos da Secretaria vão poder fazer uma boa gestão operacional, e ela irá se integrar à plataforma 1 e demais sistemas de transporte público, assim como integrar as empresas concessionárias, todas as empresas estarão integradas nessa plataforma, integrar-se aos permissionários do serviço de emissão de recarga do bilhete único, sistema de controle de bilhete de Vale Transporte também estará integrado, assim como as empresas do meio de pagamentos homologados pela Prefeitura. Ou seja, até as empresas de pagamentos, desde que sejam homologadas pela Prefeitura, também será incluso nessa plataforma. Bem, sobre as funções do sistema, o planejamento baseado em dados georreferenciados, cadastro dos pontos, terminais, linhas, horários, trajetos, cadastro de tarifas, isenções. Esses itens são todos aqueles cadastros que eu citei, que é uma das funções principais dessa plataforma. E aqui não se limita, né, somente ao que está escrito, também tem as regras de isenções, né, a gratuidade, todos os cadastros possíveis de usuários estão vinculados aqui. E ela irá fornecer uma ferramenta BI que será possível consultas de visualizações de dados de forma dinâmica, análise complexas e preditivas sobre os dados, de bilhetagem, além de toda oferta, demanda, bilhetagem, matriz origem e destino. Ou seja, essa ferramenta vai auxiliar muito a parte técnica para um planejamento, né? Bem, com essa plataforma será possível o monitoramento em tempo real de todo o sistema de transporte, cadastro de incidentes e ocorrências, aqui tem todos os incidentes possíveis que possam ocorrer durante as viagens, será possível realizar esse cadastro. Registro de eventos de trânsito, aqui também está desde de acidentes que podem ocorrer até eventos programados, como obras, fechamentos. Registro de reclamações e controle de emissão de alertas, que aqui está muito ligada ao usuário. Esse registro de reclamações, o usuário poderá cadastrar as suas informações, sugestões e até reclamações pelo sistema, e essa informação será muito útil para os técnicos da Secretaria de Mobilidade, porque ela vai fazer parte de toda essa gama de informações dessa plataforma. Bem, na plataforma também será possível o descritivo de todas as linhas, claro, né, todas as informações, como eu disse, de sensores, de GPS, e das próprias linhas, alocação de a frota, né, alocação da frota, relatórios de avaliação e análise da operação de transporte público, além das emissões da ZOSO, que é a Ordem de Serviços Operacionais. Essas ordens, para quem não conhece, ela diz muito respeito, está muito ligada ao transporte público, porque toda a linha ela possui uma ordem de serviço vinculada, e só exemplificando a necessidade dessa ordem, hoje, por exemplo, qualquer evento que tiver na cidade, ou qualquer alteração que seja necessário fazer em uma linha, atualmente os técnicos da Secretaria, ele tem que colher aqueles dados, como eu já disse, no sistema de consórcio 123, trabalhar com planilhas, trabalhar com documentos auxiliares, utilizar outros softwares como apoio, levantar toda a demanda que é necessária para realizar possíveis alterações,
levantar horários, cadastrar essas planilhas, enviar para as empresas cadastram essas viagens no software que elas utilizam, né? Então, assim, dá para perceber que é um sistema muito complexo e muito mais demorado. Ele funciona, mas ele é muito mais demorado, e o objetivo dessa plataforma é justamente agilizar e poder prestar o melhor serviço possível à população de forma rápida e com qualidade. E maior transparência também. Bem, aqui é somente um diagrama, assim como o primeiro diagrama que eu mostrei. Esse aqui é de forma reduzida, focado na plataforma 2, mas é somente para ilustrar a grande interação entre o usuário, como eu já disse, e a plataforma 1, além do bilhete único, que será apresentado nesse momento. Eu vou chamar novamente o senhor Almir Gonçalves, que vai falar para vocês sobre o bilhete único. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Falando agora um pouco sobre o bilhete único. O que seria o bilhete único? O bilhete único é uma carteira digital destinada a créditos do transporte público, onde os usuários, os passageiros do transporte público, se utilizam para fazer o pagamento de suas viagens, debitando os seus créditos do seu cartão de recarga, através dos validadores instalados nos ônibus do transporte público de São José dos Campos. Qual é o modelo atual deste bilhete único? Ele é controlado pelas empresas da operação, que acabam terceirizando o serviço de gestão financeira através do consórcio 123. Atualmente, temos 620 mil passageiros cadastrados no bilhete único, divididos em grupos: Vale Transporte, Passe Comum, Estudante, Idoso e PCD. As formas de pagamento do atual bilhete único é através do seu cartão de recarga ou o dinheiro embarcado nos ônibus. E temos atualmente 21 pontos de vendas espalhados por todas as regiões da cidade, sendo que um deles é na região central. Qual é o novo modelo para o novo bilhete único? O que se espera para o novo bilhete único? Uma empresa independente da operação. Atualmente, no mercado, em várias cidades do mundo, já temos empresas especializadas na sua relação com os usuários e na administração desses créditos. Além dos 620 mil pagantes, também teremos a possibilidade da migração dos pagantes em dinheiro. Aqueles que não queiram utilizar-se da aquisição do bilhete avulso para fazer as suas viagens, poderão estar migrando, aumentando ainda mais, além dos 620 mil cadastrados atualmente. Além do cartão de recarga, também teremos outros meios de pagamentos que poderão ser utilizados, embarcados nos ônibus, nos validadores, como, por exemplo, o celular. Teremos também mais de 50 pontos de vendas, dobrando um pouco mais do que já temos hoje, além da loja de atendimento presencial na região central. Como se dará a licitação do bilhete único? Também será uma concorrência pública internacional, ampliando o leque de possibilidades das empresas estarem aptas a prestar esse serviço, estarem participando da licitação para prestar esse serviço à população de São José dos Campos. A outorga mínima para essa licitação é de 33,5 milhões. E a proposta vencedora será a empresa que ofertar o maior lance desta outorga, ou seja, a empresa
que oferecer o maior valor acima de 33,5 milhões será declarada a vencedora desse certame. Teremos também todos os valores investidos no transporte público. Todos esses valores arrecadados com essa licitação serão investidos no transporte público. E ao final dessa apresentação, eu mostrarei exatamente onde eles serão investidos. E o prazo de concessão, para estar de acordo, em conformidade com a concessão da operação, será de 10 anos e 30 dias. Outras características do novo bilhete único. O tratamento dos dados, as informações dos usuários, dos passageiros, estará sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. O prazo de validade dos créditos, a partir desse novo bilhete único, será de 12 meses após a aquisição desses créditos. O que significa isso? A exemplo, se um usuário, se um passageiro coloca créditos hoje no seu cartão, no seu bilhete único, somente em 2022, daqui a um ano, que esses créditos irão expirar. Atualmente, em média, os usuários têm levado até 70 dias para utilizar os créditos. Como prática já utilizada em outros municípios, estaremos adotando 12 meses de validade para esses créditos. Após esse período de 12 meses, qualquer crédito que não for utilizado nesse período, ele retornará ao Fundo Municipal de Transporte, que estará utilizando esses valores, investindo no próprio transporte público, em melhorias no próprio transporte público. Todos os cartões antigos serão substituídos em até 30 dias após o início da operação. O que significa isso? Que todos os usuários, os 620 mil cadastrados hoje, terão seus cartões substituídos e o seu saldo remanescente migrado para o novo bilhete único, sem nenhum ônus aos usuários. Tudo a cargo da empresa que vencer a licitação do novo bilhete único. Ela será responsável por essa substituição e por essa migração do saldo remanescente. Além do cartão, os usuários, os passageiros, terão a opção do pagamento pelo celular ou outros meios digitais. O que significa isso? Que mesmo que você, 100% dos usuários vão receber o seu cartão, que estão cadastrados hoje. Mas vai ter aqueles usuários que vão optar em, não, eu só quero usar o celular para fazer a minha viagem, para pagar as minhas viagens. Ele vai, mesmo que ele opte só para usar o celular, ele vai receber o seu cartão físico. Eu costumo dizer que as pessoas esquecem a chave, esquece carteira, esquece documento em casa, mas o celular ela nunca esquece. É quase mais uma parte do corpo dela. Então, ela terá essa opção de fazer o pagamento através do celular, mesmo que ela não esteja com o seu cartão físico. O cronograma de implantação do novo bilhete único. 30 dias antes do início da operação dos novos ônibus, teremos a loja na região central já instalada, teremos o início do funcionamento de 22 PDVs, antes do início da operação, teremos a renovação dos cartões de recarga e já a emissão dos bilhetes avulsos para aqueles que não quiserem migrar para o bilhete único. E depois do início da operação, a ampliação dos pontos de venda de 22 para, no mínimo, 50, e também a partir do 13º mês de funcionamento do novo transporte público, teremos a possibilidade de outros meios de pagamento. Agora fica aquela pergunta. Nossa, para onde vai todo esse dinheiro que vai ser arrecadado com essa licitação do bilhete único? Toda essa tecnologia, todos esses estudos, esses esforços de trazer o melhor para o transporte público, para São José dos Campos, vai gerar um custo das tecnologias.
Mas quem vai pagar toda essa conta, toda essa tecnologia da plataforma 1 de gestão financeira e da plataforma 2? Eu digo a vocês que a tecnologia vai pagar a própria tecnologia. Os estudos apontados na modelagem econômica financeira, que constam nesses documentos, nesses editais, nessas minutas, apontam que a plataforma 1 e a plataforma 2 será necessário um custo, vai gerar um custo de até 37 milhões pelo prazo total dos seus contratos, das suas licitações. Mas para pagar esses, no máximo, 37 milhões, teremos a outorga do bilhete único, que é de 33,5 milhões. Esse valor é, no mínimo, 33,5 e, no máximo, 37 milhões. Ou seja, a empresa que for a vencedora para prestar o serviço da plataforma 1 e a outra empresa que for para prestar o serviço da plataforma 2, pode ser que ofereça esse serviço por um menor valor. Então, os 37 milhões pode ser reduz esse custo. Em contrapartida, a própria outorga do bilhete único, que é, no mínimo, 33,5 milhões, a empresa vencedora dará um valor maior do que isso. Então, pode ser que esses valores se igualem ao final de todo esse processo, sendo suficiente o valor da outorga do bilhete único para pagar a plataforma 1 e 2. Caso esse valor ainda não seja suficiente, o Fundo Municipal de Transporte também conta com uma receita acessória vinda do repasse da Zona Azul Eletrônica. A Zona Azul Eletrônica de São José dos Campos é a Zona Azul mais moderna do Brasil. E, atualmente, ela tem um repasse mensal, que, ao final dos próximos 6 anos, poderá repassar, no mínimo, ao Fundo Municipal de Transporte, 8,6 milhões, totalizando uma receita de 42 milhões só para pagar, se necessário, as plataformas de tecnologia do novo transporte público. Ou seja, desonerando a necessidade de incluir esses custos na operação. Com isso, obtendo uma menor tarifa para o passageiro. Era essa apresentação que tínhamos a fazer a vocês para demonstrar os principais pontos das plataformas de tecnologia e da gestão financeira do novo transporte público. Aqui está o endereço onde vocês podem encontrar todo esse material disponível digitalmente. E também temos o e-mail da Secretaria de Mobilidade Urbana, onde tanto os que estão presencial, quanto os que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pela rádio, poderão fazer as suas contribuições, suas manifestações dentro do prazo estabelecido. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Nesse momento, eu chamo o secretário, o Douglas, para dar continuidade a esta audiência. Boa noite a todos. Lembrando, iniciaremos agora a participação de quem se inscreveu. O que nós precisamos? As pessoas que vierem fazer uso do microfone, por gentileza, não abaixem a máscara. A hora que voltar, não tenha contato com uma outra pessoa, mantenha o distanciamento, da forma como está organizado. Se precisar fazer alguma adequação no microfone, a altura, o Marcos Candelari ele está aqui justamente para poder fazer isso, para que nós mantenhamos as orientações de controle ao Covid. Conto com a boa vontade de todos para que a gente transcorra da melhor forma possível. Obrigado. Vamos iniciar. E eu vou chamar sempre 2 pessoas. Primeira para já vir fazer o uso, e a segunda para já ficar preparada para vir. Primeira é Mavile Pina.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, Douglas. Boa noite ao pessoal da imprensa. Quero parabenizar também a Mobilidade Urbana pelo belo trabalho que vem fazendo em São José dos Campos, com toda essa modernização que está acontecendo para os munícipes aqui de São José. E minha pergunta é, foi falado que os painéis de informações serão instalados nas estações, terminais e áreas de integração. Os pontos de ônibus serão incluídos também? Muito obrigado, Maville. Senhor João Batista da Cunha, após o senhor José Carlos. Boa noite a todos, a todas. Eu quero dividir a minha fala aqui dentro dos 3 minutos, mas em 2 partes. Uma eu tive aqui na audiência pública passada, que foi da questão da audiência da licitação do transporte. Tá? Essa audiência foi no dia 9 de março. Essa audiência ela não terminou. Teve uma tempestade, teve o problema de energia, tá? E mais de 50% das pessoas, quer dizer, tinha muita gente aqui, e as pessoas não fizeram uso da palavra porque não teve condições por causa da questão da tempestade, da questão da energia. E ficou várias propostas aqui, tá, para uma ser reconsiderada e marcado outra audiência que não aconteceu. E também a maioria das pessoas que estava aqui era contra, tá, o sistema de baldeação. E estão dando continuidade à questão da obra aqui na Praça 1º de Maio, tá, e sendo que a população aqui não aprovou isso, né? Isso seria, então, um repúdio da minha parte a respeito de não ter marcado uma nova. Ninguém está contra a questão da licitação, mas sim que faça a discussão correta. Se não houve, e se eu não me engano, de participação de população, foi uma das maiores, né, aqui da região leste, foi uma das maiores perante as outras regiões, e aí ficou prejudicado em cima disso. E a respeito da licitação, dessa audiência pública, eu queria fazer uma pergunta no sentido do quê? Tá? Quanto de dinheiro tem na conta bilhetagem? Que é a conta onde fica o dinheiro dessa empresa, que está hoje em operação. E por que que isso não é público? Né? De quantos milhões tem na conta bilhetagem? E quanto foi repassado para essa empresa que está em operação por questão da pandemia? Tá? Então, antes queria deixar essa pergunta, porque ela tem... E esse dinheiro, tá? Depois que for feito a questão de todo o processo da licitação, para onde que vai esse dinheiro? Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de lembrar a todos que as pessoas que estão presentes podem fazer a sua manifestação conforme escrito, e também as pessoas que estão nas rádios, nas mídias sociais, elas podem fazer a sua participação, seu questionamento, sugestão, que também será respondido no caderno de respostas. O senhor José Carlos de Souza, após a senhora Silvia Macedo. Bem, boa noite a todos e todas. Cumprimentar a todos que acompanham pela internet, os munícipes aqui presentes da região leste. Cumprimentar também os trabalhadores do Alternativo também aqui, que estão presentes, e dizer que eu moro aqui no Paineiras, moro há 30 anos aqui na região do Novo Horizonte. E, em primeiro lugar, dizer que não temos dúvida nenhuma que a população precisa, merece e precisa de um transporte público de qualidade. E para ter um transporte público de qualidade, as empresas que vêm para cá, infelizmente, as empresas se preocupam muito com lucro e encher o bolso de dinheiro. Em 2008, eu participei de todo o processo da licitação, na época, como presidente do sindicato, e me lembro que foi 3 lotes. Durante esse período que ficou as empresas, hoje é 2 só. Uma empresa assumiu a outra, hoje, na verdade, são só 2 lotes. E o transporte não é de boa qualidade. E me preocupo muito quando se fala na licitação internacional. Me preocupo muito. Até mesmo porque também sou trabalhador de transporte há 34 anos e também sou do sindicato. Eu sei muito bem a luta que nós estamos fazendo e resistindo em defesa do emprego dos trabalhadores e dos cobradores de ônibus.
E outra coisa, seguindo um pouco, o companheiro me antecedeu, falou aqui tem moradores de vários bairros aqui, e muitos que nos acompanham agora pela internet, que moram no Portal do Céu, Santa Lúcia, moram na região do Bom Retiro, do Bairrinho, essa região toda aqui, região de trabalhadores, a população mais humilde aqui da região leste, do bairro do Paineiras, Nova Esperança, o bairro que eu moro no Paineiras, por exemplo. Eu acredito que nós, munícipes, merecemos respeito da prefeitura. A prefeitura tem que respeitar um pouco mais a população. Eu gostaria de saber de onde que a prefeitura tirou, em que local aprovou em audiência pública, para ter tirado 9 árvores ali da Praça 1º de Maio. Já começou a obra, está quase terminando a obra da bacia de baldeação, sem ser aprovada pela população. Na última audiência que esteve nesse local, nessa mesma escola, eu estava falando, inclusive, no momento que deu aquele trovão, que deu toda aquela chuva, teria que ter marcado outra audiência pública. É um verdadeiro absurdo, uma aberração, e deixando bem claro aqui, eu sou um dos moradores do bairro aqui, da região do Novo Horizonte, nós aqui da comunidade não aceitamos a posição da prefeitura de colocar essa bacia de baldeação sem aprovação da população. Se a prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana e o prefeito Felício não voltar atrás, terá problemas conosco que moramos aqui. Nós vamos lutar, vamos resistir e vamos até entrar na justiça, se for possível, vamos entrar na Defensoria Pública, no Ministério Público, para garantir o direito do transporte público de qualidade. A população não quer sair lá dos seus bairros, vir aqui no Novo Horizonte para tomar outro ônibus para o centro da cidade. Então, deixar registrado aqui a nossa indignação. No mais, vamos estar fiscalizando tudo e vamos defender, obviamente, o transporte público de qualidade para toda a população. Agradeço a sua participação, senhora Silvia Macedo. Após o senhor Camilo Ramalho. Boa noite a todos e todas. Assino embaixo da fala do Zé Carlos e do João, com relação à audiência pública passada. Realmente não completou, muita gente ficou sem falar. E, como eu disse da outra vez, muitas vezes a audiência é só um protocolo porque o serviço público exige. Mas, na realidade, já está tudo encaminhado, como foi a outra audiência, e continua fazendo o mesmo serviço e a população não estava de acordo. Então, é mais ou menos... faz-se audiência, porque é um protocolo que o serviço público exige. Tem 3 perguntas, uma já foi feita, mas eu vou fazer novamente. Qual o valor atual que está na conta bilhetagem? E por que isso não é público? Gostaríamos de saber. Houve o uso de recurso da conta bilhetagem para socorrer as empresas de ônibus na pandemia? Se sim, qual foi o valor? E o sistema de bilhetagem vai contemplar a integração dos alternativos no sistema do Vale Transporte? Então, gostaríamos de ter essas respostas. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação, senhor Camilo Ramalho. Após o senhor Francisco Salles. Boa noite a todos e a todas, ao secretário Douglas. A minha pergunta é simples. Como usuário do transporte coletivo, né, eu posso falar e posso dizer que São José está indo seguindo o caminho certo, porque a gente que frequenta, vê o aplicativo, vê o horário do ônibus, a gente está vendo que São José está cada dia melhorando mais. Secretário, a questão da Câmara interna, a Prefeitura vai poder acompanhar em tempo real, e a questão do facial, né, a questão do roubo, né, se vai poder também acompanhar em tempo real. Entendeu? A gente que já passou de situação dentro do ônibus, né, vê que o motorista, ou cobrador, ou usuário do ônibus, passa por situação se a Prefeitura vai fazer esse acompanhamento em tempo real. Meus parabéns. Viu? Muito obrigado pela sua participação, senhor Francisco Salles. Após a senhora Lúcia Galvão. Boa noite a todos.
A minha pergunta é a seguinte: eu vi na plataforma 2 que tem um dispositivo que a gente vai poder fazer reclamação, dar informação, ter informações, sugestões, né? Então, eu gostaria de saber se o novo sistema ele vai conseguir dar uma resposta rápida para o munícipe, ter uma resposta rápida entre o munícipe e a prefeitura. Muito obrigado. Senhora Lúcia Galvão. Após a senhora Lúcia, senhora Silvana Francisco. Boa noite a todos e a todos aí que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria perguntar, porque vi até com uma certa preocupação toda essa tecnologia, e eu não vi a explicação de onde vai ficar os cobradores de ônibus. A gente sabe que são mais de 700 trabalhadores, e com essa tecnologia, o que vai acontecer com os cobradores de ônibus? Outra coisa é que foi colocado que a passagem vai ser mínima. Eu quero saber, esse preço dessa passagem vai ser mínima para a empresa ou para os usuários? Porque hoje, a São José é uma das cidades que tem a passagem mais cara e um ônibus de má qualidade. E quero saber também o que vai acontecer com aquela outra audiência que teve, igual já foi colocado aqui, dia 9 de março. Eu fui uma das que não consegui falar, mas pessoas também não conseguiu. Houve manifesto contra as linhas alimentadoras. Eu, pessoalmente, vi na Feira do Novo Horizonte, várias árvores cortaram sem comunicar nada com os moradores. Eu também, como moradora aqui da região há mais de 20 anos, eu me sinto envergonhada, porque a prefeitura mobiliza tudo e os moradores não sabem, a população não sabe o que está acontecendo. Eu vim na feira com aquelas árvores tudo cortadas, perguntava para os feirantes e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, eu acho, para mim, é um desrespeito com a população, com feirantes, com moradores e com a população. Eu tenho baixo-assinado protocolados de pessoas que dizem não à linha alimentadora. E o que vai acontecer? Vai ter a linha alimentadora porque a obra está fazendo. A população aprovou, o dia da audiência pública, que dia 9 de março, a população não aprovou. Queríamos outra audiência, e que não foi feita e ninguém disse nada. Ou seja, vai empurrando, vai empurrando goela abaixo para as pessoas. E a gente tem que aceitar. Será que isso é democracia? Eu pergunto para vocês que estão aqui, que estão nas redes sociais, isso é viver democracia? Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigado pela sua participação. A senhora Silvana Francisco. Após a senhora Francisca Rodrigues. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu faço minhas palavras dos companheiros aí, antecessores a mim. Eu tenho uma dúvida, porque tudo que foi mostrado aqui é muito bonito, né? Apresentou aí, é lindo, a gente ouve, que bacana. A minha dúvida é a seguinte: quanto ao valor da passagem, vocês estão prometendo para nós uma passagem mais em conta. Mas esse mais em conta, a empresa vai oferecer um serviço que vai custar um X que nós não sabemos ainda, e esse X, quem oferecer o X mais barato é que vai ser implantado. Hoje nós pagamos uma das passagens mais caras do Estado, né? E grande parte da população está desempregada. Eu gostaria também de saber se aquele ônibus maravilhoso que foi apresentado, realmente está de parabéns, é uma coisa maravilhosa. Se todos os ônibus da frota serão aquele ônibus lindo. Porque, segundo eu soube, serão alguns ônibus e em alguns trajetos. Será que ele vai vir aqui para a periferia? Será que os moradores ali do bairrinho, Santa Lúcia, Santa Hermínia, eles também serão agraciados com essa
transformação, porque quando há uma transformação, principalmente do transporte, os moradores da cidade têm que ser contemplados, né? Infelizmente, quando há as transformações aqui em São José dos Campos, elas são abraçadas só para o pessoal do centro ou dos bairros mais próximos do centro. A periferia sempre fica para trás. Então, gostaria de ter essa resposta, né? No nosso último encontro aqui, eu também não consegui falar, não consegui fazer minhas perguntas, e tenho certeza que os companheiros que estão aqui, que fizeram as suas perguntas, até hoje não tiveram as suas respostas. Gostaria de um pouco mais de transparência da parte da Prefeitura de São José dos Campos. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Senhora Francisca Rodrigues. Após a senhora Tainara. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de saber... Vou pedir para todas as pessoas, desculpe interromper, para que falasse um pouquinho mais próximo do microfone. Quais serão as novas regras? Quais serão as novas regras da integração? Ou se irá permanecer da forma atual? Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, senhora Tainara. Após a senhora Andréia. Boa noite a todos. Na plataforma 2, foi citado que será permitido o acompanhamento operacional. Gostaria de saber se será possível a Prefeitura interagir diretamente com os operadores. Sendo assim, poderiam solicitar um veículo a mais na linha X por conta de alguma interferência, para que não ocorra grandes atrasos e lotações acima do normal, em caso de quebra de veículo, por exemplo? Obrigada. Muito obrigado, senhora Tainara. Após a senhora Andréia. Senhora Andréia. Após o senhor Ronaldo. Boa noite. Eu gostaria que vocês esclarecessem se vai haver algum tipo de incentivo para fazer a integração entre os modais de transporte. Por exemplo, se haverá desconto em tarifa se eu usar Uber, por exemplo, ou se eu usar o ônibus, né? Então, se existirá algum tipo de incentivo para que a gente possa fazer uso de dois modais, dois tipos diferentes de veículos. Muito obrigado pela sua participação, senhor Ronaldo. Após a senhora Mariane. Boa noite a todos. Sobre os equipamentos que serão comprados e instalados nos ônibus, câmeras, validadores, outras tecnologias que vão ser embarcadas nos ônibus, o que acontece ao fim do contrato, caso outra empresa na licitação vença, esses equipamentos serão substituídos, como ficará? É isso, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, senhora Mariene. Após o senhor Daniel. Boa noite a todos. Eu sou a Mariene Silva, da Zona Sul, Bosque dos Eucaliptos, e eu estou aqui pelo seguinte. Estão fazendo um VLT próximo ali no Jardim Oriente, certo? Tiraram a nossa linha 318. Em 2019, no dia 1º de agosto, a única linha que fazia parte central do Jardim Satélite e central da cidade. Deixaram só a linha 319, que não supre a comunidade. Nós somos o bairro com a maior comunidade de idosos, um bairro íngreme, que a gente, desde 2015, fizemos abaixo-assinado pedindo a construção do acesso da Avenida Salinas com a Avenida dos Evangélicos, solicitando, com isso, mais linhas de ônibus, para até desafogar a Estrada Velha, passar por ali um Colonial, um Jardim Morumbi, descer um Campo dos Alemães, lá para Salinas, para Ouro Fino. E, infelizmente, o que aconteceu? Em 2019, tiraram a única linha que dava acesso à comunidade. Hoje a gente não tem. E essa VLT que está passando que vem lá do Campo dos Alemães,
passa pela União, Jardim Morumbi, Jardim Oriente, não dá acessibilidade para a minha comunidade subir o morro novamente para tentar pegar esse VLT. Esse VLT foi comprado com o dinheiro do povo, do cidadão, e está sendo transferido para outras empresas. Nós vamos pagar novamente. Então, a gente está pagando o VLT, vai ser transferida a responsabilidade para outra empresa, e nós vamos ter que pagar novamente, que é a tarifa, né, do transporte público. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, se com essa licitação dessas empresas novas de ônibus, se eles não podem assumir a responsabilidade de cuidar dos pontos de ônibus, né, trazendo qualidade nos pontos de ônibus, porque muitos bairros não têm cobertura, não têm assento, e eles já vão estar ganhando para isso. E eles poderiam, inclusive, utilizar desses pontos de ônibus para fazer marketing e ganhar dinheiro com isso, sem tirar mais dinheiro do nosso bolso. Situação também complicada, essa parte de... Eu gostaria de saber como que fica para o cidadão que paga em dinheiro, né, que vai pagar em dinheiro. Esse valor vai continuar do jeito... Eu não tenho cartão do bilhete único. Quando eu pago em dinheiro, eu pago mais que quem tem o cartão. E uso o mesmo trajeto, fico em pé, fico apertado, ou às vezes eu sento. Mas isso é justo? Se o trajeto é o mesmo? Né? Outra coisa que eu queria verificar. O deputado Eduardo Cury, quando ele foi fazer a apresentação da inauguração do acesso da Avenida Salinas com a Avenida dos Evangélicos, ele nos deu, né, ele fez um live lá prometendo mais linhas de ônibus para a Avenida Salinas. E até hoje nada. Então, ficam os meus questionamentos, a minha preocupação Muito obrigado, senhora com os Mariane. cobradores de ônibus. O tempo já encerrou. Muito obrigado. Tá joia, obrigado. Agora o senhor Daniel, após o senhor Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Sou o Daniel do Wi-Fi, usuário de transporte público urbano de São José dos Campos. Tenho algumas dúvidas, perguntas, reclamações e sugestões para tratar aqui. Será possível integrar de um ônibus comum com um ônibus da linha verde? Se sim, de quanto tempo será a integração? Atualmente são 2 horas, né? Podendo integrar com até 4 ônibus. E as vans terão integração também? Sobre o aplicativo do ônibus na hora, teremos um que funcione de verdade? Porque esse atual está horrível, há mais de 4 anos. No meu caso, eu uso o Movit, né? E os pontos de ônibus terão melhorias também? Poderemos tratar a respeito, dar sugestões no futuro? Microfones nos ônibus, né? Vocês ouvirão, possivelmente, tudo o que é comentado entre os usuários e até mesmo dos motoristas. Isso não seria invasão de privacidade? Eu entendo que ajudaria na segurança, mas eu acho meio esquisito isso aí. Internet nos ônibus. Disseram que haverá 2 tipos de serviço para usuários. A internet gratuita e a paga. No meu entendimento, a internet gratuita não funcionará direito, forçando o usuário a assinar um plano melhor, ou seja, vão explorar a demanda de usuários meio desavisados para vender um serviço. Tipo YouTube, versão cheia de propagandas e a versão paga, que é livre disso. Essa internet será igual à famosa Smart City, que em várias transmissoras que eu já testei pararam de funcionar dias após a inauguração, e ainda pior, dizem que a cidade receberá um certificado da BNT, como uma das melhores cidades com esse tipo de projeto. Estranho isso aí também, né? Agora uma reclamaçãozinha. 2 placas do ponto das Salinas foram tiradas sentido bairro, um pouquinho antes da interligação. Os motoristas não estão parando, não estão querendo parar nesses pontos que é para parar. Né? Segundo informações, a Sabesp realizou reparos onde estava desbarrancando, tirou a placa, jogou em cima do caminhão de entulho e levou embora. Hoje não tem lá, então a gente precisa colocar lá. E, por fim, segundo o que foi falado aqui, os usuários colocarão valores dos cartões. Caso esse crédito, né, não seja usado no período de 12 meses, não seria interessante a empresa avisar o usuário que o crédito está vencendo, ou até mesmo avisar o usuário para estornar esse valor para ele?
né? Ou se o usuário optar, para poder investir no fundo que vocês falaram também. Então, o usuário poderia ter essa opção, né, de pegar para ele o valor ou pedir o valor estornado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua participação. Senhor Luiz Gustavo, após o senhor Dalton. Primeiramente, boa noite a todos. Sou Luiz Gustavo, sou o síndico do Vilagem Residencial Ana Maria. Eu vi aqui algumas explicações, mas eu vou entrar numa parte pessoal, em virtude da gente ter ouvido algumas coisas. O pessoal fala que é contra a baldeação, nós estamos aqui no Residencial Ana Maria, a 4 quilômetros e 400 metros. E nós temos essa baldeação todos os dias e não deixa de ter a qualidade, né? Como também o dia 9 da chuva eu estava aqui presente, não deixei de ir numa outra audiência para me manifestar. Eu fui, eu não fiquei esperando a chuva passar. Então, algumas dúvidas a gente tem, principalmente a gente que é morador ali dos bairros que estão baldeados, né? A gente somos um bairro que está no meio, né? Pegamos o ônibus do Campo São José, vem cheio, faz parte. Novo Horizonte, vem cheio, faz parte. Isso é uma baldeação, né? Sobre o bilhete único. O bilhete único vai ser um bilhete digital. E o bilhete avulso, ele vai ser um bilhete digital, vai ser um bilhete em espécie, a gente vai ter folder, essas dúvidas que geram do avulso, né? E a validade do avulso, ele vai ter direito à integração, o avulso não vai ter direito, porque fica muito chato se a gente não tiver direito à integração, um parente nosso vir ter que pagar 2 passagens. Lembrando que há 12 anos atrás, nós não tínhamos a integração. Quando passamos a ter integração, apenas 2, e hoje nós temos 4, com limite de 2 horas em qualquer sentido. Então, o que há 12 anos atrás era caro, hoje eu acredito que se dividir por 4, ele está bem barato. E sobre também, se uma empresa fará o controle da parte financeira do sistema, e nós temos esse sistema de você ter o acesso 4 vezes e pagando apenas uma, como que elas vão receber? Pelo primeiro bilhete, pelo divisão iguais? Como que vai ser isso aí para deixar bem nítido? E aqui, quem mora na Zona Leste, aqui a gente tem as linhas diretas, né? A linha 240, que é uma linha que ela vai 50 vezes hoje, né? Porque não era assim, do bairro para o Campo dos Alemães. Ela volta 48 vezes, que antes não era assim, era bem menor, né? A gente reclama disso ainda. Se isso aí vai se manter, e se qual das empresas, porque eu estava vendo ali, uma vai ficar com leste e sudeste, e a outra vai ficar com as outras regiões. E a gente vai sair da Zona Leste para a Zona Sul, qual dos lotes que vai ter essa integração, se é que vai precisar, em virtude da linha verde. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Senhor Dalton. Boa noite. Eu vim trazer aqui uma reflexão sobre todo o sistema e fazer a seguinte pergunta. Esse mecanismo que estão fazendo de audiência pública é uma coisa muito bacana, é parecido com os conselhos municipais que existem nos Estados Unidos. É uma coisa muito avançada. Porém, é diferente. E o que tem de melhor hoje no mundo, melhor até que os conselhos municipais que a gente vê nos Estados Unidos, chama Conferência Participativa de Consenso. Porque uma coisa é a prefeitura vir aqui e explicar para o povo o que está fazendo. Isso é uma coisa normal. Mas só que nessas conferências participativas de consenso, o povo decide. É feito da seguinte maneira: sorteia-se um certo número de eleitores, em torno de 200 a 500 eleitores, a conferência é televisionada para a cidade inteira, e as equipes técnicas trazem todos os projetos e jogam em cima da mesa para que o povo tome conhecimento, acompanhe. Esses eleitores sorteados, eles são remunerados para acompanhar todo o processo e, no final,
votar, o povo votar. Vocês têm que perguntar para eles o que eles querem. Não é só vir aqui e dizer o que vocês estão fazendo. Porque esse atraso no nosso sistema político é o que está fazendo a gente ver milhares de pessoas na rua pedindo volta da ditadura, gente. Um regime que largou o Brasil com mais de 1000% de inflação, matou mais de 5 milhões de pessoas de fome. A gente tem que esperar o quê? Nós vamos esperar do povo, se contrapor a isso, nós temos que esperar do mundo político. O mundo político tem que tomar essa atitude, porque o atraso que está operando hoje no Brasil é o que está gerando toda essa crise política. Gente, 1000% de inflação na época da ditadura, e o povo está pedindo de volta. O povo não tem condição de analisar a parte técnica de um projeto desse, mas quem daqui tem condição de analisar essa parte técnica? Nem o prefeito tem, talvez nenhum dos seus secretários. Isso são projetos elaborados por especialistas. Tem que ser exposto para os especialistas, como é exposto para o secretário, para o prefeito, e o povo decidir exatamente o que quer, cada questão. Aí, talvez daqui 5, 10 anos, a gente venha aqui, numa conferência participativa de consenso, discutir o metrô que vai ser feito em São José dos Campos, que já era para ter sido feito há muito tempo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá. Essa audiência de apresentação da minuta, ela é fruto de oficinas ouvindo a população. Então, foram realizadas. Isso daqui não é vontade da Secretaria de Mobilidade. Isso daqui é fruto de audiências públicas ouvindo a população. Audiência pública, oficinas, em todos os bairros da cidade. Item 1. Item 2. Não encerra por aqui. Nós temos ainda mais 3 dias para participação popular, seja por e-mail, seja presencialmente, seja pelo aplicativo do 156, pelo telefone 156. Então, ainda existem mais 3 dias de participação popular para discutirmos a minuta. Nós separamos o novo sistema de transporte público em 2 momentos. Um momento operacional, que nós realizamos 6 audiências públicas, onde precisaria realizar uma, e o momento agora de gestão tecnológica e financeiro, onde nós realizamos 6 audiências públicas, onde precisaria realizar uma. Tem uma munícipe que veio de uma outra região para discutir aqui. Outros munícipes que vieram de outra região para discutir aqui. Então, a participação popular ela é ampla, ela não precisa ser necessariamente em um local, você pode fazer em outro. E você não precisa ser necessariamente presencial. Você pode realizar essa discussão por aplicativo, mídias sociais, pela internet, presencialmente. Então, é bom nivelarmos a informação para que todos façam da melhor forma possível. Com relação à chuva que ocorreu aqui, as 12 audiências foram realizadas só esse ano, 2021. Com relação à chuva, a Secretaria de Mobilidade entrou em contato com todas as pessoas que deixaram o seu telefone, deixaram o seu e-mail e nós retornamos. Para quem não atendeu, existem outras formas também de participação, como foi dito. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Encerramos esse momento de debate, de apresentação, de discussão, onde existem mais 3 dias para apresentação e qualquer manifestação. Muito obrigado, atenção de todos.